Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Ó, nós aqui de novo com mais um vídeo para fazer você pensar, para a gente refletir. Então é o seguinte, eu coloquei no meu Instagram aquela caixinha de perguntas e um querido seguidor meu, um abraço, viu, Vi? Ele me perguntou o porquê do sofrimento. O que a Bíblia fala sobre o sofrimento. Aí eu achei que daria um vídeo legal falar sobre isso daí. A gente vive uma época onde a pregação é feita, por exemplo, quem é que nunca ouviu de uma determinada igreja, né? Pare de sofrer. Ou quem é que não, passando por aí, por esses coaches evangélicos, pare de sofrer, você nasceu para brilhar, Deus tem um propósito, um plano para a sua vida. E realmente, Deus tem um propósito, Deus tem um plano para a sua vida, mas entenda o seguinte, é o plano de Deus, não é o seu plano, é a vontade de Deus, não é a sua vontade. Então, às vezes as pessoas perguntam realmente, é uma pergunta que todo mundo talvez tenha já se feito, por que Deus permite o sofrimento? Bom, vamos analisar sob duas óticas. Primeiro, a pessoa que vive longe de Deus, a pessoa que vive longe de Cristo. Por que ela sofre? Bom, ela sofre, primeiro, pelas coisas naturais da vida, sabe? A vida é estatística. A gente fica doente, a gente ganha dinheiro, a gente perde dinheiro, as coisas acontecem. Então, para quem vive longe de Deus, a pessoa sofre por esses infortúnios casuais, coisas que acontecem, e também por uma obra maligna, já que a pessoa vive longe da presença de Deus, longe da proteção de Deus, a pessoa também é tocada pelo maligno e daí vem o seu sofrimento. Ok, mas uma pessoa que entregou a vida para Cristo, uma pessoa que é cristã, que vive em comunhão com Deus, e essa pessoa também é entregue ao sofrimento? Sim, essa pessoa é entregue ao sofrimento. Só que o sofrimento dessa pessoa é diferente. É um sofrimento permitido por Deus. Mas Deus permite sofrimento? Deus permite o sofrimento. Se alguém chamou você para ir numa igreja com aquela história assim, olha, vem aqui que os seus planos vão dar certo. Vem aqui que você vai parar de sofrer. Sinto muito, estão te enganando, estão com um evangelho equivocado. Sabe, essa história de você chamar a pessoa para a igreja para realizar os seus desejos, não é essa a proposta do evangelho. Então, algumas pessoas falaram sobre o sofrimento. Lá no Velho Testamento, a gente tem um livro de Jó, é um livro imenso, é muito bacana. E todo mundo fala assim, a pessoa tem uma paciência de Jó. Jó é o seguinte, Deus deixou o diabo tocar na vida de Jó. Vou resumir, Deus deixou tocar. Então você pensa numa série de desgraças que dá para acontecer com uma pessoa, aconteceu. É como se ele fosse o mais rico do mundo, mais abençoado, e de repente a vida dele vira uma miséria total e absoluta. Ele não xinga a Deus, ele se mantém fiel a Deus, mas ele se coloca meio que em discussão. Oh Deus, pelo amor de Deus, por que isso está acontecendo comigo? E Deus dá uma resposta para ele. Escreve só, lá no livro de Jó, capítulo 38, versículo 4, isso é Deus falando com Jó. Deus fala assim, Jó, onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. É lindo esse texto, é lindo. Mas você sabe o que Deus está falando para Jó aqui? Não te interessa. Sabe, quem é você para questionar alguma coisa? Isso é Jó, é um livro muito lindo para você estudar. Ok, mas se a gente for para o Novo Testamento, tá? Se a gente for lá para o Novo Testamento, a carta aos Hebreus, que ninguém sabe quem foi que escreveu, aliás, o livro de Jó também é uma confusão sobre quem escreveu, tá? Mas lá na carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 6, o autor está dizendo o seguinte, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga,
e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos legítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. O que o autor está dizendo aqui? Ele está elucidando motivos para você suportar o sofrimento. O sofrimento do cristão é uma coisa ordinária. Ordinária significa comum. Uma coisa extraordinária seria você não ter sofrimento. Então sim, Deus permite o sofrimento. Mas para que ele permite o sofrimento? Ele permite o sofrimento para aprimorar a nossa fé, para purificar, como se fosse através do fogo. O fogo, na Bíblia é usado essa linguagem, né? Porque o fogo é usado para purificar o ouro. Você sabe que o ouro tem um ponto de fusão, derrete numa temperatura, tem outros metais que em outras temperaturas. Então uma maneira de você purificar o ouro é através do fogo. O ouro vai derretendo, as outras coisas derretem diferente, você consegue separar. Então a Bíblia dá a ideia que a gente é provado como o metal é provado no fogo. É uma ideia de purificação. Então Deus permite o sofrimento. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, lá no capítulo 4, versículo 12, olha o que ele fala. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Não fiquem admirados com a dura prova de aflição, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo. Ou seja, não é nada fora do comum o cristão sofrer, o cristão passar por provas. É normal isso. Para quê? Para Deus provar a nossa fé. Então, quando você vê aquela pregação de coach, com uma musiquinha no fundo, um fundo escuro, né? E um pregador falando assim, pare de sofrer. Jesus levou sobre si as suas enfermidades. Realmente, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, é verdade. O castigo que era para ser nosso caiu sobre ele. Mas a nossa vida aqui na Terra não é necessariamente um mar de rosas. O mar de rosas é espiritual. É você saber que apesar de tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo de horrível, de difícil, você descansa no Senhor. Você tem aquela certeza de que Deus cuida da sua vida. Que se você sobreviver, glória a Deus. E se você morrer, você parte para o Senhor. É essa alegria que a gente tem. Agora você achar que tudo vai dar certo, que não vai ter doença, que vai ser tudo as mil maravilhas, você está redondamente enganado, e quem te prega isso está redondamente enganado, ou pior, está querendo te enganar. Não caia nessa armadilha de pregação coach, não caia nessa história, vitória, vitória, vitória. A vitória é lá. É hora que a gente sair desse mundo, que a gente partir para o Senhor e depois a gente viver nos novos céus e na nova terra. É essa a grande vitória do cristão. E não que você vai ter bens materiais ou você vai ter saúde perfeita. Ou será que você não conhece nenhuma pessoa cristã, uma pessoa realmente com a vida entregue a Deus e que sofreu com alguma doença, morreu, foi à falência? São as vicissitudes da vida, as coisas acontecem. Então, por favor, alegre-se em Cristo pela obra que Ele fez. E qual foi a obra que Ele fez? Ele morreu pelos seus pecados. Se você reconhecer que Jesus Cristo veio, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, e você tiver um arrependimento da vida que você levava, você está salvo. Se você crê nisso, se você confessar isso, crer com o seu coração, confessar com a sua boca, você está salvo. Porque não tem nada que você possa fazer, nada, não tem nada que você possa fazer.
tá? Só Jesus pode fazer por você. E o que você tem que fazer? Você tem que crer, né? Nisso que eu acabei de te dizer. Então, voltando mais uma vez, vai ter sofrimento? Vai. E como é que você deve suportar? Com alegria. Quando você ganha na loteria, é fácil falar, né? Oh, glória a Deus, que bom, ganhei. Agora, quando você leva uma bordoada da vida, é difícil, né? Mas é nesse momento que Deus está testando a sua fé, está aperfeiçoando a sua fé. Assim como um pai castiga um filho com dor no coração, mas que é pelo bem do filho, assim Deus faz conosco. Está aqui nas palavras, tá bom? Que vocês tenham um lindo e abençoado dia, uma semana maravilhosa. E para você que faz Enem hoje, às vezes está vendo esse vídeo depois, já foi, né? Mas para você que tem Enem hoje, que Deus abençoe a sua prova. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.